Olá, pessoal. Meu nome é Neucir, eu sou consultor especialista de citros e faço parte do Departamento de Tecnologia Agrícola da Copercitrus. E hoje estaremos falando com vocês sobre os ácaros tetraniquídeos que ocorrem na cultura dos citros. Próximo. Qual que é a importância? Por que é importante esses ácaros na cultura dos citros? É que em períodos muito secos do ano, eles podem atingir altas infestações, e isso provoca desfolha das plantas e depreciação na casca dos frutos, prejudicando sua aparência, principalmente em frutos destinados ao mercado, em frutos in naturas. Próximo. Quais são os danos que eles causam? Eles atacam folhas, ramos e frutos, causando inúmeros pontos amarelos, que a gente chama de mosqueamento, tá certo? Que podendo, em ataques severos, causar a desfolha e seca dos ponteiros. E os danos causados nas folhas, esse mosqueamento, ele inibe, ele prejudica a fotossíntese da planta, tá? Reduzindo assim o seu vigor. Próximo. Aqui nós temos, aqui para exemplificar, uma folha aqui à esquerda, tá? Totalmente mosqueada, como a gente chama, tá? Ela perdeu totalmente o brilho e um prejuízo muito grande na fotossíntese que é produzido por ela. Na foto da direita, a gente observa aqui não só as folhas mosqueadas, como também o fruto. Esse fruto, tá? Como foi danificada a sua casca, o prejuízo é bastante grande para quem comercializa para fruto in natura. Quem trabalha com fruto para a indústria, não tem problema sério. Próximo. Aqui, mais uma foto mostrando, tá? Mosqueamento nas folhas e o mosqueamento nos frutos. Próximo. Aqui nós temos uma foto bem interessante. Essa foto já é desse ano, do ataque de tetraniquídeo já ocorrido esse ano, que nós temos uma divisão no fruto aqui. O fruto está mosqueado do lado esquerdo, onde ocorreu um ataque severo da praga, tá? E do lado direito, o fruto está normal. Então, mostra claramente o dano causado por ele, tá? Como eu disse, prejuízo sério para quem trabalha com fruto de mesa. Próximo. Aqui nós temos uma característica, nesse caso aqui, principalmente do ácaro mexicano, que é essas pontuações brancas. Essas pontuações nada mais são do que são as exúvias desses ácaros. O que é exúvia? Exúvia é o exoesqueleto. Todo ácaro, tá? Várias pragas, o ácaro também, eles passam por várias fases, desde o ovo até chegar ao adulto, tá certo? À medida que eles vão crescendo, eles vão liberando o exoesqueleto antigo para eles crescerem. E essas pontuações brancas nada mais são do que esses exoesqueletos deixados pelo ácaro na mudança de fase, ok? E aqui na foto da direita, a gente observa também essas exúvias, mas a gente observa claramente aqui que existe uma teia, tá? O único ácaro que produz teia nos citros é o ácaro mexicano, tá certo? Então, claramente aqui eu afirmo que esse é um ácaro mexicano, tá certo? Em função dessa teia que ele produziu, tá certo? E a gente observa também o mosqueamento dos frutos. Próximo. Aqui, em ataque bastante severo, infestações bastante altas, tá? Que provoca essas lesões na folha, tá? E isso vai levar com que ocorra a desfolha, tá? Essas queimaduras aí nessas folhas vai provocar a desfolha das plantas. Próximo. Aqui a gente observa o ramo que já está perdendo as suas folhas, a gente observa folhas secas já que estão caindo, tá certo? E na foto da direita, a gente observa os ponteiros da planta, já que estão perdendo as suas folhas, tá? E vai ficar esse aspecto de ramo seco. Um aspecto importante a gente colocar aqui, como a gente observa nessa foto da direita, a planta está murcha, tá? Como esse ácaro, nós vamos ver mais para frente, como esse ácaro ocorre sempre no período seco do ano, tá certo? Em pomares que não têm irrigação, como é o caso desse aqui, ele vai sofrer com esse estresse hídrico, tá? E a folha vai ficar enrolada. Isso dificulta o controle desse ácaro, porque ele tem que ser feita uma pulverização com acaricida, certo?
E como essa folha está enrolada, vai dificultar da pulverização atingir esses insetos na folha. Próximo. Os ácaros tetraniquídeos, nós temos 3 espécies que ocorrem nos citros, tá certo? O Panonicus citri, que é o ácaro purpúreo, o Tetrânicos mexicanos, que é o ácaro mexicano, e o Eutetrânicos banksii, que é o ácaro texano. A gente nota que em algumas regiões ocorre mais um ou mais o outro, tá certo? Na região nossa aqui de Jales, no noroeste do estado de São Paulo, a gente observa uma ocorrência maior sempre de ácaro mexicano e também um pouco menos do ácaro texano. O ácaro purpúreo não com tanta frequência. Em outras regiões do estado, o ácaro purpúreo ocorre mais. Próximo. Então, aqui nós vamos falar alguma coisa de cada ácaro desse, mostrar algumas fotos. Tá? Esse é o ácaro purpúreo, Panonicus citri. Nós temos na foto aqui da esquerda, nós temos uma fêmea, tá certo? Uma fêmea sempre ela é maior do que o macho, ela tem um aspecto assim bem arredondado, bem globoso, ela é alta, né? E às vezes a gente consegue observar a presença dela mesmo sem aquela lupa de visualização. Mesmo a olho nu a gente consegue, porque é uma praga até grande, tá? E a gente observa que ela possui umas cerdas no seu dorso, que isso facilita muito a sua identificação. Na foto da direita, nós temos um macho, o corpo mais afilado, menor, tá? E com as pernas bem compridas em relação ao seu corpo, tá? Bem diferente, tá? O macho da fêmea. Próximo. Aqui nós observamos uma colônia desse ácaro purpúreo, tá? Se a gente observar com bastante cuidado, a gente vê que aí tem machos e fêmeas. Os maiores, né, mais arredondados, são as fêmeas, e os menores são o macho. E a gente observa, no fundo, que existe um mosqueamento da folha, essas manchas mais esbranquiçadas. Então, esse é o dano causado pela alimentação desse ácaro, tá ok? Então, na foto ao lado, aqui em cima, nós temos um desenho desse ácaro, é uma fêmea, a gente observa pelo aspecto mais arredondado dela, e evidencia bastante as cerdas que ela possui no dorso, ok? E na foto de baixo, nós temos um ovo desse ácaro. O ovo é bem típico. O ovo, ele é avermelhado, bem vermelho, tá? Arredondado, e ele possui uma teia sobre ele, tá? Lembrando, assim, uma armação de um guarda-chuva. Se a gente olhar com a lupa do lado desse ovo, a gente vai observar essa estrutura. Próximo. Aqui nós vamos falar alguma coisinha rapidamente sobre o ciclo biológico desse ácaro, do ácaro purpúreo. Tá? A gente observa que o período do ovo adulto ele gira em torno de 10 a 20 dias, portanto é bastante rápido, tá certo? Então a gente observa que em caso de 2 semanas, ele solta uma geração, tá? E isso mostra que ele pode chegar até 26 gerações durante o ano. Então, ele pode atingir altas infestações muito rapidamente, tá? Desde que nós temos as condições climáticas favoráveis, que é o período seco do ano e temperaturas um pouco mais altas. Tá? Próximo. Agora nós vamos falar alguma coisa do Tetrânicos mexicanos, que é o ácaro mexicano, que é um ácaro que ocorre mais na nossa região, e a gente observa também que dos 3 é um ácaro mais difícil de fazer o controle, ok? E a gente observa, então, aqui uma foto de uma fêmea, foto da direita, da esquerda, aliás. Uma foto, ela é maior, tá, do que o macho, ela é mais também arredondada, tá certo? O macho, a gente observa aqui na foto da direita, as pernas maiores em relação ao seu corpo, tá certo? Por que que esses ácaros, o macho, sempre tem as pernas maiores? Porque eles têm que perseguir as fêmeas no ato da cópula. Tá? Então, eles têm que andar mais rápido do que a fêmea para conseguir fazer a cópula. Ok? Próximo. Então, aqui nós temos um aspecto que a gente acredita que seja em função do ataque desses ácaros, principalmente do ácaro mexicano. Tá? A gente observa na foto aqui da esquerda algumas manchas mais amareladas, e a gente observa que sempre do lado de baixo da folha existe uma colônia grande desse ácaro. Então, através da alimentação dele,
ele vai destruindo essas células. E com o passar do tempo, como mostra na foto da direita aqui, o centro dessas manchas vão secando, tá ok? E isso vai provocar a queda dessas folhas. Próximo. E aqui mais um aspecto do ácaro mexicano, como eu já disse, das exúvias, isso aqui na cultura do limão, tá certo? E a gente observa aqui a quantidade de teia nessa foto da direita, tá certo? No limão, é muito interessante para o produtor que ele consiga tirar o limão sempre com a casca verde. Quanto mais verde, melhor. Tanto para venda no mercado interno, quanto para exportação. Quando ocorre um ataque como esse aqui, esse fruto que o produtor estava investindo nele para ficar com a casca verde, ele fica amarelado. Tá certo? Quer dizer, o produtor perdeu todo o investimento que ele fez para ter um fruto de qualidade, tá? E com um ataque desse ácaro aqui, um descuido, provavelmente aqui do inspetor de praga, tá? A população cresceu demais e ocorreu, então, o dano causado por ele, que é esse mosqueamento. Então, o amarelecimento da casca do limão. Ok? Próximo. Aqui nós temos, então, o ciclo biológico do Tetranychus mexicano, tá? Que é o ácaro mexicano. O que é importante a gente observar aqui também o ciclo dele bastante rápido, de ovo adulto por volta de 18 dias para macho e 20 dias para fêmea. Então, 2, 3 semanas aí, ele consegue uma nova geração. Então, o aumento populacional dele é bastante rápido. Próximo. Agora nós vamos falar alguma coisa sobre o último ácaro, que é o Eutetranicus banksii, que é o ácaro texano, tá certo? A gente observa na foto da esquerda aqui umas fêmeas, tá? E junto com elas aqui, essas maiores, nós temos aqui as ninfas, deutoninfas, protoninfas também, tá certo? E observa as exúvias deixadas por ele durante a sua troca de pele, né? Como eu mostrei nas fotos anteriores. E na foto da direita, a gente observa o macho, tá? As pernas bastante longas, o corpo afilado também, tá certo? E a gente já falou por que eles têm essas pernas longas. Próximo. Essas pernas longas, então, é para que ocorra isso aqui, ó, que a gente observa na foto à esquerda, tá certo? Então, o macho já está sobre uma protoninfa. A protoninfa é a fase anterior à fêmea, então ele já está aqui assegurando, tá, essa fêmea aqui para ocorrer a cópula, assim que ela se transformar, assim que ela se completar o ciclo, que é da protonífera para uma fêmea, tá ok? E a gente observa aqui também alguns ovos. Então, o ovo do texano é bem diferente do ovo do ácaro purpúreo, que é um ovo avermelhado, bem vermelho e arredondado. O ovo do ácaro mexicano é um ovo já arredondado também, mais amarelo. Normalmente fica depositado sobre as teias, que eu disse. E o ovo do ácaro texano já é um ovo transparente e achatado, tá certo? Normalmente ele é colocado rente à nervura principal da folha. E aqui na foto da direita, a gente vê aqui um macho, tá certo? Já na captura de uma fêmea para ocorrer a cópula. Próximo. Então, aqui nós temos o ciclo biológico do ácaro texano, tá certo? Então, a gente observa também que o período dele de ovo adulto também por volta de 12 a 13 dias, bastante rápido, o número de gerações também bastante grande durante o ano, tá certo? Sempre lembrando, ele ocorre mais no período seco do ano, com as temperaturas um pouco mais altas. Ok? Próximo. Aqui nós temos qual o local de preferência para ocorrer cada ácaro desse, tá? O ácaro purpúreo, então ele prefere mais as folhas de maturação intermediária, tá? Nos ramos novos e também nos frutos. O ácaro mexicano prefere folhas velhas e também folhas novas e gosta de ficar também na região estilar do fruto, naquele umbiguinho do fruto embaixo, tá? Sempre é comum a gente encontrar esse ácaro nessa região. O que é importante a gente dizer que quando esse ácaro se alimenta da folha, ele adquire uma cor mais esverdeada.
Quando ele está no fruto, principalmente no fruto maduro, ele fica de uma cor mais alaranjada. Agora, o ácaro texano, ele prefere as folhas maduras e também os frutos, tá? E a época de ocorrência, como eu já disse várias vezes, sempre a época seca, tá certo, do ano, favorecido pela baixa umidade do ar e pela elevada temperatura. Próximo. Como se deve fazer a amostragem desse ácaro para iniciar o controle? Amostrar também 1% das plantas de um talhão, tá certo? Observar a terceira ou quarta folha do ramo do ano, tá? Não é o ramo velho, é o ramo do ano, tá certo? E nesse ramo, observar 3 folhas sempre rodeando a planta, tá certo? Agora, se o pomar é adensado, não houver a condição de fazer o rodeamento da planta, então olhar 3 plantas seguidas, olhando uma folha por planta, ok? Próximo. Qual que é o nível de dano econômico? Quando que nós devemos fazer o controle desse ácaro? Então, considera-se infestadas aquelas amostras que foram amostradas, tá? Quando tiver 8 ou mais ácaros, certo? Sendo que o controle deve ser iniciado quando houver a presença em 10% dessas folhas com mais de 8 ácaros. Aí a gente inicia o controle. Próximo. Então, existe o controle biológico desses ácaros, tá? E também o controle químico. Começando pelo controle biológico, o próximo. Nós temos aqui no controle biológico os ácaros fitoseídeos, os ácaros predadores. São ácaros que ocorrem naturalmente nos pomares e que eles ajudam, tá, a combater essas populações. Ajudam sempre a manter essas populações no nível mais baixo. Quando essas populações desses actozoídeos não conseguem fazer um controle natural satisfatório, aí lança-se mão, então, do controle químico. Próximo. Então, no controle biológico ainda, nós podemos observar aqui na foto à esquerda, um ácaro fitoseídeo, ele se alimentando, predando um ácaro tetraniquídeo, provavelmente aqui um ácaro mexicano, tá? E na foto aqui da direita, a gente vê o ácaro fitoseídeo predando, então, ovos. Próximo. E com relação ao controle químico, próximo. Nós podemos, então, aqui observar nossa planilha de recomendação, que os nossos CTCs utilizam no campo, onde contemplam aqui todos os produtos que têm registro para a cultura dos citros e que têm ação sobre essa praga. Então, aqui nós temos os nomes comerciais, os produtos com os nomes comerciais, tá certo? O modo de ação, de acordo com a classificação do Iraque, tá certo? E na coluna verde aqui nós observamos as doses usuais desses produtos para o controle desses ácaros. Observando aqui a coluna do Protecitro, que tem alguns produtos que não fazem parte da lista Protecitros. Portanto, não pode ser utilizado para laranja que deve ter o seu destino à indústria de suco, fruto, indústria para exportação. Próximo. Aqui, continuação dessa planilha, com mais alguns produtos, tá ok? Próximo. O que é importante a gente ressaltar aqui, sobre o manejo de resistência de inseticidas, e com a utilização de muitas pulverizações por controle principalmente de psilídeo, ocorre um uso bastante exagerado do uso de inseticidas, tá certo? E alguns inseticidas causam desequilíbrio para esses ácaros, provocam o aumento da sua população. Então, nós selecionamos aqui os grupos químicos dos produtos e mostrando quais aqueles produtos, quais aqueles grupos químicos que aumentam a população. Outros diminuem e outros não têm influência. Então, como a gente pode observar aqui, os que estão em vermelho aqui, os piretroides e os neonicotinoides, normalmente eles aumentam a população desses ácaros. Então, quando você vai fazer o controle do psilídeo e utilizar esses produtos, você pode esperar um aumento na população do ácaro tetraniquídeo. Já os fosforados, os fisiológicos, as avermectinas, os acaricidas piretroides, tá certo?
que são até utilizados para o controle desse ácaro, e também os carbamatos, eles diminuem a população desse ácaro, tá certo? Então, nessa época do ano, a época mais seca do ano, dá uma certa preferência para esses produtos que diminui a população, ou até mesmo que não tem influência alguma, como os éter-difenílicos ou os biológicos. Tá? Evitar ao máximo o uso dos piretroides ou dos neonicotinoides. Ok? Próximo. Bom, eu encerro aqui a minha apresentação, tá? Mostrando aqui o grupo de consultores especialistas de citros, o André, que fica na loja de Tapes, o Celso em Limeira, e eu que fico na região de Jales. E ficamos à disposição dos senhores. E espero ter contribuído com algumas informações importantes sobre o manejo desse ácaro, dos ácaros tetraniquídeos. Obrigado.